Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia da leitura da palavra do nosso Deus. Glorioso é o nosso Pai, que tem nos abençoado, que tem todos os dias proporcionado a sua misericórdia em nossas vidas. Amém? Tem um motivo de muita alegria, você está vivo, nós estamos vivos aqui para mais uma vez ouvirmos a voz de Deus, a boca de Deus falar conosco através das Escrituras. Já convido você que é cristão ou não, se você nunca leu a Bíblia, venha participar, venha caminhar conosco, venha se alimentar da palavra de Deus que vai fortalecer a sua vida, a sua fé. Com certeza Deus terá sempre uma palavra de consolo para o teu coração. Amém? Se inscreva no canal, clique na playlist e inicie o seu propósito no dia 1º. Hoje, mais um dia para a honra e glória do nosso Deus, em que teremos esta maravilhosa oportunidade. Antes de iniciarmos a nossa leitura, como de costume, vamos orar. Vamos orar ao Pai agradecendo por tudo, apresentando nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore com fé, com convicção que o Pai está te ouvindo. Ele sabe tudo o que se passa no seu coração, aquilo que você precisa e aquilo que Ele vai falar com você hoje, com certeza vai edificar a sua vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu infinito amor. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, todos os nossos pensamentos, gestos, atitudes, tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, que tem te entristecido. Senhor, abençoa com tua misericórdia, com o teu amor, com o teu perdão. Nos guia, ó Senhor, nas veredas da tua justiça, que nós venhamos cada vez mais, ó Pai, ser tementes a Ti, que nós venhamos cada vez mais, ó Senhor, aprender a Te amar, a buscar a Tua presença. E aqui estamos, ó Senhor, para mais uma vez, mais um dia, lermos a Tua palavra, nos alimentarmos, Pai, da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações e abençoa, Pai, cada um, ó meu Senhor, que está se fazendo presente neste momento, firme e forte. Abençoa com a presença do Teu Espírito Santo. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Amém. 1 Samuel, capítulo 7, para iniciarmos a leitura no dia de hoje. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 7, começa da seguinte forma. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governa Israel. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer.
Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado desde Ecrom até Gate foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Samuel capítulo 8. O povo pede um rei. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes nas cidades de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus o Senhor. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem diante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Glória a Deus. Samuel concluído por hoje. Amém? Vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 52. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 52, Samuel finalizado por hoje. Podemos observar aí a inquietação, né? E inclusive a própria ingratidão do povo com Deus. Deus sempre protegendo, ajudando. Mesmo assim, eles quiseram um rei e vocês vão ver o qual foi terrível essa escolha, né? Preferir um rei do que a governança do nosso Deus. Que seja sempre Deus aquele que nos governa, que dirige os nossos passos, o nosso destino. Amém? Vamos dar continuidade. Salmos capítulo 52. Todos encontraram? A justiça e a bondade de Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro, escrita por Davi depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi
tinha ido à casa de Abimeleque. Começa da seguinte forma: Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Glória a Deus. Salmo lindo. Salmos número 53, dando continuidade. Corrupção e salvação. Poesia de Davi, ao regente do coro, para instrumento de cordas. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o seu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Glória a Deus. Salmos capítulo 54, mais um capítulo curto, amém, o penúltimo dia de hoje. Oração pedindo a proteção de Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas, escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zif foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Começa assim: ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus que me ajuda, sei que é Ele que me defende, que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Glória a Deus. Já agora, deixar aqui uma sugestão para os irmãos que gostam de assistir conteúdo bíblico. Tem uma série muito interessante, chama-se Reis, que passa na Netflix, que conta muito essas histórias aqui que nós estamos lendo, tá? Desde 1 Samuel, história de Reis, a ascensão de Saul, né? Depois Davi, muito interessante. Tem uma parte que são novelinhas, mas tem muito respaldo bíblico, amém? Muito boa, muito interessante. Quem gosta então de assistir algum filme assim que é muito interessante, podem assistir e ficar com essa recomendação aqui, amém? E para concluirmos a leitura no dia de hoje, Salmos capítulo 55, amém? Oração de um homem perseguido. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que as desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto.
bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte a destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, amém? Mais uma leitura concluída no dia de hoje. Vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, amém? Pela bênção que Ele nos concede hoje, está aqui presente, lendo a sua palavra, amém? Vamos orar agradecendo por tudo. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, queremos te louvar, te agradecer por cada palavra que o Senhor falou hoje aos nossos corações. Senhor Deus, como és lindo, como és poderoso, és maravilhoso, sem ti nós não somos nada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do dia de hoje. Continua falando conosco, Pai, continua nos agraciando com a tua presença, ó Espírito Santo. Abençoa nossas vidas. Cada vez mais, ó Senhor, temos a certeza que o Senhor é nosso Deus e que não há outro além de ti. Assim oramos e te agradecemos pela tua presença, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor abençoe tremendamente a sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui novamente para mais uma vez nos alimentarmos da palavra do nosso Deus. Amém. Não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e amanhã estejamos aqui firmes e fortes para ouvir mais um pouco a voz do nosso Deus. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.